Natasha Romanoff contra todos os Vingadores. Mais uma etnia da Scarlett Johansson, que já foi japonesa, cachorro, serpente, a Bia do Bradesco, pendrive e agora é russa. Gente, hoje a gente vai falar de Viúva Negra no estante de bolso, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e fique atento às novidades. Novidades vem aí. Por favor, vem aí, pelo amor de Deus. Bom, e finalmente saiu o filme solo de Viúva Negra. Já não era sem tempo, né? Todo mundo tava esperando. Preferiram fazer 3 filmes do Homem de Ferro. O terceiro foi no cinema dormir. E essa demora acabou que, no ponto de vista do roteiro, fez o filme desperdiçar um potencial que a gente vai falar. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é, pela Viúva Negra ser uma super-heroína sem esses poderes, sem essas magias, eu acho que deve ser até fator de não terem investido no filme dela, fez o filme ficar interessante porque as lutas têm que ser coreografadas, né? Não dá pra botar um CGI assim, tacando um poderzinho pronto, aí as pessoas dão um pulo. Não tem como, tem que coreografar, coisa bem feita. Parece aqueles filmes porradaria, tipo Jason Bourne, que começa assim correndo, aí só termina, o filme termina quando a pessoa para de correr. Acabou o filme, porque o filme inteiro tá lá assim, correndo, assim, dando tiro, assim, esconde, meu Deus, fica pensando, o que vai acontecer? Aí terminou assim, o filme acabou. Cara, é muito gerado o filme. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes o que a gente vê como limitação, na verdade é aí que o artista age, é aí que ele cria uma solução artística. Porque se você pode fazer tudo, vai ficar tudo ali dado, né? O computador faz pra você. O artista está ali para pensar soluções para limitações, e isso dela não ter poder, ser uma espiã, né? Inclusive é uma escalação muito boa, assim, que eu acho a Scarlett Johansson tem um olhar misterioso, assim, ela parece uma espiã mesmo, né? Então casa bem assim com isso. Só que esse potencial desperdiçado no roteiro que eu vejo vem de uma coisa que é histórias concorrentes. Mas o que acontece aqui, na verdade, é que tem duas histórias que não se complementam, que não são afluentes, elas são paralelas, que vão acontecendo ali, e que, ao meu ver, eu imagino que eles tentaram aproveitar todo esse potencial, todas essas narrativas, porque era o último filme do contrato da Scarlett Johansson, não tem como fazer outro, então vamos colocar tudo ali. E aí, ao meu ver, ficou meio jogado, podia ficar melhor, assim, nesse sentido. E a primeira história é a tradicional história do herói que vai enfrentar o seu passado. Seu passado ainda está meio aberto, aí ele se personifica num vilão que ele tem que enfrentar, é alguma coisa do passado que é traumático. Tem isso no filme, né? Tem aquela coisa lá da Sala Vermelha ainda existirem, deles ainda fabricarem viúvas negras, mas isso não é lá uma grande questão do filme, porque assim, se fosse, seria algo em torno de se pensar como que temas maiores, né, no macro, assim, como que são moldadas as mulheres na sociedade, sobre tráfico humano, que é o que acontece ali com as viúvas negras, e na verdade isso não foi bem explorado, não. Tem até uma cena lá no final das Viúvas Negras, mas bem dado, assim, né? E aquele trauma que foi meio que anunciado pra gente, acredito que no Era de Ultron, né? Quando... Era de Ultron? Na Era de Ultron, que a Feiticeira Escarlate enfeitiça ela vê o passado dela e parece ser uma coisa muito pesada. Tematicamente é pesado, mas não teve um tratamento pesado. A segunda história em potencial aqui é aquela tradicional história em que um acontecimento do passado, um acontecimento moralmente duvidoso do passado do herói é trazido à tona e ele enfrenta isso justamente por isso ser um conflito na história que o próprio personagem quer construir de si. Aquilo é algo que ele não conseguiu superar e aquilo volta. E nesse caso é sobre os famosos acontecimentos de Budapeste. O famoso caso de Budapeste vivido entre ela e o Gavião Arqueiro. Que inclusive Marvel estava sem orçamento, cadê o Gavião Arqueiro? Não apareceu no filme. Porque a consequência do que eles fizeram em Budapeste, da operação deles, é algo que é tabu com T maiúsculo, tabuzão. Poderia ser melhor trabalhado. Até eles tentam trazer isso de alguma forma com o vilão do treinador, mas ficou meio assim, ficou falado, não ficou vivido.
E esse é uma grande questão quando vai se trabalhar passados. Qual que a gente tem um grande exemplo de um passado bem trabalhado? Star Wars. Star Wars, o Império Contra-Ataca. Todo mundo sabe, esse aí é o grande plot twist do cinema, que todo mundo já sabe, isso não é spoiler, que é quando o Darth Vader vai e fala pro Luke, I am your father. É aquela revelação que vira um conflito, né? Ele não está enfrentando só o Império, ele está enfrentando o pai dele, ele está enfrentando o próprio passado ali. Poderia ser horrível aquilo, porque tem pessoas da história que sabiam disso, tipo o Obi-Wan, quando estava treinando ele, os próprios robozinhos lá, que depois eles deram um jeito de dizer que eles foram apagados, mas eles sabiam. Se lá no início da história um tivesse falado pro outro, mas ele é filho do Darth Vader, pois é, eu sou filho do Darth Vader, seria só uma informação. Mas eles resolveram transformar isso, na verdade, num grande conflito da trilogia. E todo mundo sabe o resultado, né? Todo mundo se engajou para aquele terceiro filme, que não é lá grande coisa, mas o filme entrou para a história. Então, histórias do passado ficam muito melhores quando elas viram conflito. Quando o passado vira conflito, ele se materializa. E não foi bem muito o caso em Viúva Negra, que na minha opinião, acredito que a história a história 2, que a gente falou do Tabuzão, quando o Tabuzão volta, se ela tivesse sido explorada, seria mais interessante. Aí, assim, alerta de spoiler. Ela mata uma criança, né? Ela tinha que matar o general e mata junto a filha dele, usa ele assim pra usar ela para chegar no alvo principal. Vê se isso não estaria ali num conflito interno, uma vingadora, olha, para atingir o que ela gostaria, ela matou uma criança, menina ainda por cima, né? Poderia estar ali ser ela própria e ela matou. Vê se isso aí não é um conflito de um filme inteiro. Foi uma coisinha só. E aí eu fiquei meio... Porque na verdade ela é o treinador, né? Depois ela vira o treinador. Essa menina fica toda cheia de sequela, aí tem uma programação lá mental, ela vira o vilão. Que é um vilão massa, assim, também, que só que, assim, robozinho, não fala, assim, aí também fica meio pai. Porque ele meio que tem um Sharingan, né? Ele imita a habilidade de todo mundo, aí ele luta... Ele tem um escudo, ele luta igual o Capitão América, ele pula igual o Pantera Negra tem. Mas de toda forma, mesmo com esse potencial desperdiçado, por assim dizer, para a história, para o eixo dramático do filme, é um filme assim que entrega muito na parte de ação, nos efeitos práticos, na coreografia, na direção de cena. E é bem melhor do que alguns filmes solos de alguns outros personagens que a Marvel fez aí. Tipo, alguns do Homem de Ferro. O que o Homem de Ferro só um prestou, né? O resto, não, gente, pelo amor de Deus. Sem querer também rivalizar mulheres, é melhor do que o da Capitã Marvel. Mas aí, né, a Disney americana ia fazer primeiro a heroína russa antes da pilota do exército dos Estados Unidos. Tá que ia. Então, com Viúva Negra, a gente consegue, assim, perceber que o passado ele pode ser um conflito muito poderoso ou ele pode ser somente uma informação. Enfim, fora isso, é uma diversão ótima de filme de ação e está disponível no Disney Plus no Premier Access. Mas tá lá também. Bem, até a próxima instante.